hoje fui em uma cidade para tirar raio-x dos meus dentes para eu colocar um aparelho odontológico. Bem, meus amigos, é realmente isso daí que vocês estão vendo. No vídeo de hoje eu vou colocar aparelho nos dentes. Só tem uma coisa que vocês não sabem, mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Todo santo dia eu posto um vídeo aqui pra vocês, sem dúvida, às 12h30, fechou? Então, mano, explode o gostei e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Peraí que eu vim pegar aqui a boca. Mano, minha mãe entrou bem na hora, mas pelo menos deixei a parte que minha mãe entrou. Pra muitas pessoas aí que se perguntam por que eu corto a parte da minha mãe, eu não cortei dessa vez, mas é porque minha mãe não gosta de aparecer nos vídeos do canal. Mas enfim, galera, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, vou colocar, gente, aparelho nos dentes. E porém, hoje, galera, eu vou estar levando, né, o meu celular pra eu estar gravando pra vocês até a viagem no meio do caminho. Só que só tem uma coisa que vocês não sabem, que eu não vou poder gravar o consultório que eu vou entrar. Por quê? Porque, galera, eu não sei se, né, o cara lá que vai, sei lá, mexer na minha boca, sei lá, mano, se ele vai deixar eu gravar lá o lugar. Se quer dizer deixar eu gravar, mano, eu peço pra minha mãe gravar e pronto. Se ele não deixar eu gravar, eu não gravo. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Todo dia eu posto um vídeo aqui pra vocês, sem dúvida, 12h30. E é isso, estamos chegando, galera, aos 500 inscritos, tá? Estamos chegando aos 500 inscritos, então se inscreve aí, que todo dia tem vídeo. E uma coisa, galera, que realmente eu não sei. Mano, como é que será que a pessoa de aparelho? Fico me perguntando, porque, tipo, eu nunca coloquei aparelho e eu tive que chegar na idade média, né? Pra mim colocar, gente, aparelho, mas enfim, tá? Vou colocar pela primeira vez e tomara que não seja estranho, tá? Meu Deus do céu. E para muitas pessoas aí que tá se perguntando o porquê eu vou colocar aparelho, depois, galera, no finalzinho desse vídeo eu vou explicar para vocês o motivo. Mas é isso, agora eu vou pausar aqui o vídeo, porque já vou entrar no asfalto e aí eu gravo para vocês. Bem, meus amigos, nessa hora aí já tava no asfalto aí, como vocês podem ver. E nessa hora aí meu pai passando em um quebra-mão e a câmera ficou passando pra baixo toda hora. Mas aí depois eu mudei de ângulo e a câmera ficou perfeitamente boa. Até a gente chegar, gente, no lugar. A câmera de ângulo, meu pai ainda continuou dirigindo o carro, porque a gente tinha que fazer uma viagem muito grande, tá? E uma coisa que eu vou dizer, esse carro que a gente tá indo é o Uno do meu pai, que eu já gravei muito vídeo pra vocês. Aliás, tá? Eu falei pra vocês um tempo atrás que ia demorar muito de gravar o Uno do meu pai, mas eu acabei que esquecendo e gravei muito, assim, esse vídeo, né? Só que tem uma coisa que eu falei pra vocês nesse vídeo, eu falei que eu ia demorar de gravar eu rodando o carro, ou seja, gravando assim não tem problema nenhum. Mas uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tinha um caminhão na nossa frente que, meus amigos, esse caminhão era muito grande, tá? Esse caminhão tava transportando, gente, eu acho que era batata, alguma coisa do tipo. E como vocês podem ver, meu pai já tava quase 100 por hora, gente, nesse Uno. E pra muitas pessoas também que não sabem, eu já gravei dirigindo, gente, o Uno do meu pai a quase 80 por hora, só gravando pra vocês. E nessa hora aí, o meu pai, eu acho que ele foi tentar, gente, ultrapassar, né, o caminhão, só que nessa hora não deu certo. E esse negocinho pra ele que vocês estão vendo aí na imagem, aí toda hora balançando, era meu dedo, porque toda hora o meu dedo escorregava e batia quase menos que na câmera. Mas enfim, tá? A gente teve que praticamente ficar assim, né, atrás do caminhão, como vocês podem ver, até a gente chegar. Em alguns minutos a gente finalmente conseguiu ficar um pouquinho mais distante do caminhão, que muitas pessoas não sabem que teve uma hora, quase a gente chegando, né, na cidade, né, que eu tinha falado pra vocês, que era Mairi, né, que é muito distante, né, gente, de Várzea da Roça. Mas enfim, como eu falei pra vocês, a gente tava indo pra esse lugar porque, gente, eu ia fazer alguma coisa, né, pra eu, galera, colocar um aparelho, né? Que nem eu falei pra vocês. Pra eu colocar um aparelho. Só que praticamente eu não vou botar, galera, esse aparelho agora. Eu só ia só, galera, mesmo, né? Fazer alguma coisa lá. E como vocês podem ver, né? Eu já mostrei pra vocês ali, né? A cidade do Mairi. E mordendo de novo, só batendo na câmera. E aí eu mostrei esse posto de gasolina pra vocês, né? E teve várias outras coisas aí que eu mostrei pra vocês, né? Só que nessa hora aí o meu dedo tava só batendo na câmera, eu tava sem saber. Até que eu percebi, eu tirei. E esse caminhão aí, galera, realmente, ó, tava indo, eu acho que lá pra Mairi também, tá? Mas realmente, a gente praticamente, galera, tava atrás desse caminhão o tempo todo, tá? E eu ia fazer, galera, alguma coisa lá, é porque eu esqueci totalmente o nome, tá? É porque eu esqueci totalmente o nome. Mas eu iria precisar, galera, fazer uma limpeza nos dentes, tá? Fazer uma limpeza e consertar, galera, um dente meu que eu quebrei recentemente, tá? Que eu quebrei.
e que foi praticamente em um acidente, mas enfim, tá? E esse acidente, galera, foi um acidente que envolveu a chave da porta da minha casa, mas enfim. Mas esse caminhão, galera, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Esse caminhão aí, eu acho que ele tava indo cerca de 200 por hora, mano. Porque não era possível. Meu pai já tava ultrapassando, galera, quase 120 por hora no Uno. Isso daí é pra vocês verem mesmo, tá? Mas enfim, tá? Nessa hora aí, meus amigos, eu tava assim, meu Deus do céu, será que meu pai vai ultrapassar os 130? Mas não. Nessa hora aí, o caminhão já tava bem distante, como vocês podem estar vendo, né? Aproximei a câmera. E nessa hora eu fui tentar mostrar, galera, né? Uns montes que teve aí. E eu acabei que praticamente, galera, deixando gravando só o mato, mano. Eu não sei o que é que foi isso, mano. Repara bem nessa hora aí, gente. Eu fui simplesmente gravar pra vocês alguns montes que tava lá em cima. E eu deixei simplesmente gravando, galera, metade dos matos. Eu não sei, galera, se foi nesse vídeo aqui, tá? Porque realmente tem hora que eu gravo os vídeos pra vocês e acabo que não perceberam algumas coisas. Mas enfim, tá? Teve uma hora aí que eu fui gravar praticamente um monte pra vocês. Acabei aqui deixando, galera, gravando praticamente só o mato. Olha só ali a cidade do Mairi. Nessa hora aí, eu fui mostrar a cidade, galera, do Mairi pra vocês. Acabei aqui gravando só o mato. E meu dedo de novo encostando, galera, na câmera. Mas isso acontece. Meu pai tava dirigindo um carro muito rápido, que era pra adiantar ligeiro, tá? E nessa hora aí o caminhão, mano, já tava subindo já uma ladeira gigantesca aí que tem, né? Porque tem várias ladeiras durante, né, galera, o asfalto. E a gente já tava praticamente quase chegando no Mairi, só que ia demorar, galera, um pouquinho mais. E nessa hora aí fui tentar, galera, mostrar algumas coisas pra vocês, só que não deu certo. Só que nessa hora aí meu pai tava fazendo a curva, que era uma curva gigantesca, e nessa hora aí já tinha, né, galera? Pensei que era a placa, mas não, era o caminhão de novo. Meu Deus do céu, esse caminhão anda ligeiro. Olha só essa parte que eu mostrei pra vocês. Fui tentar gravar, né, alguns montes e acabei que gravando só o mato pra vocês, né? Mas enfim... Nessa hora aí, meu pai já tava chegando perto do caminhão demais. Eu cheguei e falei assim, pai, vai devagar. Só que meu pai tava com muita pressa mesmo, mano. Ó o caminhão nada que tá, velho. Meu Deus do céu. Passou uma moto também no vídeo. E uma coisa que eu vou dizer. Realmente, eu pensei, galera, que esse Uno do meu pai era rápido. Só que, tipo assim, mesmo andando em quase 100, gente, eu não achei o Uno do meu pai tão rápido não, tá? Porque o outro carro que meu pai tem é muito mais ligeiro. Mas enfim, tá? Realmente... Eu consegui gravar ainda, galera, alguns montes pra vocês, mas realmente, tá? Eu nunca pensei, gente, que a cidade do Mairi ia ser tão longe desse jeito, tá? Mas enfim, galera, o caminhão ainda tava continuando na nossa frente, só que teve uma hora que quando a gente foi parar, eu pensei que o motorista, mano, ia dar ré, porque faltou, gente, um fino pra carreta descer, a gente bater no carro do meu pai. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu vou estar deixando, galera, realmente aí no vídeo acima. E lembrando que não teve, galera, como eu gravar dentro do consultório, porque realmente não dava. E como vocês podem ver aí, ó, a gente já tava praticamente na cidade do Mairi. Olha só pra essa cidade, mano, é gigantesca. A gente já tava chegando já praticamente, né, gente, em Mairi. E nessa hora aí a gente já tinha praticamente, né, chegado já na cidade. O modelo, como sempre, toda hora batia na câmera, gente. Isso acontece porque meu pai também tava dirigindo muito rápido. E como vocês podem ver, a gente chegou, né? O meu pai, galera, já teve que pisar no freio muito rápido por causa que o caminhão tava passando quebra-mola. E nessa hora, pra mim, que o piloto tava descansando o caminhão, porque olha só pra isso, mano. O caminhão, ele chega quase que ficou parado. Meu Deus do céu. Olha só pra isso, ó. O caminhão teve uma hora que parece que era como se o combustível do caminhão, velho, tivesse acabado. Ó pra isso. O caminhão ficou totalmente, galera, parado, mano. E meu pai lutando para ir. Bora, meu filho, sai do meio do caminho. Realmente, galera, ó, o caminhão tava assim, locomovendo muito devagar. E eu ficava assim, pensando, o que é que ele tá fazendo? Ó, ele chegou em uma hora que foi passando quebra-mola e eu, pra mim, que ele tava era parando, mano. Meu Deus do céu. Deixa aqui nos comentários, já aconteceram isso com vocês? E nessa hora, né, a gente ia fazer a curva pra cá, ó. E, meu Deus, bem nessa hora passou, galera, uma daquelas motos, né, bem gigantescas que eu acabei gravando. Só quem viu, viu, né? Mas enfim, o caminhão tava indo para a mesma direção que a gente. E na mesma da hora que a gente tava indo, galera, tava vindo dois homens caminhando. Olhando pra mim que esses homens eram policial, né? Tchauzinho, caminhão. E é isso, né, pessoal? Tava passando ali dois homens pra mim que eram todos dois policiais, mano. Será o que era aquilo, né?
Mas enfim, ó, nessa hora aí meu dedo bateu de novo na câmera, mano. Ó pra isso daí. Meu Deus do céu. Desculpa, tá, gente? Porque realmente o carro tava muito rápido. E aí, como vocês podem ver, ó, gente, é a cidade do Mairi. Tem até um posto de gasolina com o nome Carneiro, né? E aqui já é o lugar, ó. Aqui a gente já estava dentro da cidade, como vocês podem ver. E realmente, essa cidade ela é gigantesca, mano. E nessa hora que a gente tava aí, a gente tinha que subir uma ladeira gigantesca. Porque na mesma hora aí, a gente ia passar, gente, perto de um açougue de carne, tá? Mas ficava muito lá mais pra cima. E depois virar a curva, galera, pra esquerda, tá? Depois virar a curva pra esquerda. Mas enfim, quando a gente, né, tava passando aí, gente. Realmente foi muito legal. E uma coisa que vocês não sabiam e que minha família tinha me falado, que o lugar, galera, onde ficava o dentista, né, de botar aparelho, né, ficava perto de uma açaiteria, mano. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que hoje que eu como açaí? E foi daí que eu percebi, mano, que eu ia ter que colocar aparelho. Então, tipo, eu poderia já desistir de comer açaí, né? Mas enfim, com aparelho também, né, pode comer açaí. E como vocês podem ver, ó, esse lugar que a gente tava aí, galera, era o açougue Sampaio, tá? A gente passou diferente do açougue. E aqui eu já vendi melancia, gente, com meu pai. Nessa hora aí a gente tinha que ir pra junto lá daquela casa e depois virar a curva. E nessa hora veio uma moto aí, meu filho. Para aí pra gente passar, pelo menos. Bem, nessa hora aí a gente já virou a curva, né, galera? E é isso, né? Realmente aí... A gente virou a curva, tinha várias pessoas ali. E para muitas pessoas que não sabem, algumas pessoas viu sim eu gravar, tá? Mas não falaram nada, graças a Deus. E de junto desse ônibus aí, ó, como vocês podem ver, era só virar, gente, a curva de novo. E a gente já chegava. Nessa hora aí a gente só passou pelo ônibus e a gente chegou perto, né, gente? Aliás, a gente chegou no lugar certo, né? E, mano, fiquei chocado porque realmente tem uma açaiteria, galera, perto. Aliás, não é perto, é colado da clínica, tá? Colado, mano. A açaiteria é colado da clínica. E eu fiquei chocado. E nessa hora aí eu pensei, se eu tivesse pelo menos uma GoPro, mano, eu colocava na minha cabeça, eu gravava tudo, mas não podia, tá? Se não, galera, tava muito ruim. Mas enfim, eu não tive jeito. Foi saindo dentro do carro e desligando a câmera aqui do celular. E é isso. Depois que eu saí lá de dentro do consultório, né, gente, do dentista, já fui entrando direto pro carro, porque a gente já tinha feito tudo que tinha de fazer, né? E depois, mano, eu fiquei chocado, porque o médico disse que tinha ficado chocado comigo, pois nunca tinha uma pessoa com tanta cárie urgente. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês, ele disse que eu, galera, meus dentes são perfeitos, não tem nenhuma cárie. Pra muitas pessoas que não sabem, dente com cárie é quase meio dente podre, né? Pelo que eu sei, galera. Mas enfim, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Pra compensar essa viagem. E enfim, pessoal, a gente já tá praticamente indo embora. Meu pai tava ali parando só pra uma moto passar. E nessa hora meu pai, né, galera, tava vendo ali as coisas. E aí a gente já tava indo embora, né? Só que é isso, né? Como vocês podem ver, galera, todos aqui é a cidade do Mairi. E realmente, mano, fiquei chocado, pois eu não tenho, galera, uma cárie, tá? E pra quem não sabe, cárie, galera, é a mesma coisa que é dente podre, se eu não me engano, tá? Eu acho que, sei lá, mano, não é isso, tá? Eu não entendo muito de cáries, tá? Mas pra quem é dentista, entende perfeitamente. Já deixa aqui nos comentários se você tem cárie, porque o doutor falou, gente, que ficou impressionado com eu, pois eu não tenho nenhuma cárie. E nessa hora aí a gente já ia passar, a gente tava passando, gente, perto de uma igreja, tá, gente, do Mairi. E nessa hora aí o carro, galera, tava dando umas pancadas aí por causa que tem alguns buracos, tá? E nessa hora meu pai tava passando por um quebra-mola. E tinha uma igreja ali, mano, não poderia deixar de gravar essa igreja pra vocês, porque realmente essa igreja é muito bonita, tá? A igreja de Mairi, Bahia. Se você já é dessa cidade de Mairi, Bahia, comenta muito nesse vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar a 500 inscritos o mais rápido possível. E olha só, galera, pra essa igreja, ó. Realmente essa igreja é muito linda. Olha só pra isso, mano. Tem até escada, mano. Meu Deus do céu. E nessa hora tinha uma pessoa no meio da estrada aí. O que é que você tá fazendo, meu filho? Tá passando um carro. Mas enfim, pessoal. É isso. Vou terminar de gravar esse vídeo lá em casa, né? Então é isso, galera. Isso aqui foi toda essa viagem completa. Lá em casa eu termino esse vídeo pra vocês. É isso. Até em casa, né? Fui! Bem, galera. Já cheguei do lugar, né? Já cheguei da cidade. Já tem mais de 2 horas que eu cheguei. Esse tempo inteiro eu tava editando o vídeo, né, pra vocês. Mas uma coisa ainda que eu não falei nesse vídeo, galera, que o dentista ficou impressionado com eu. Ele chegou, galera, e falou que ficou impressionado, galera, porque eu não tenho nenhum tipo de cárie. E pra quem não sabe o que é cárie, é simplesmente dente podre. E realmente, ele falou que a maioria das pessoas que vai, fala pra ele que escova a boca 2, 3 vezes máximo no dia. E eu só escovo, galera, meu gente, uma vez no dia e olhe lá.
E eu, galera, sou aquele tipo de pessoa que não gosta muito de escovar os dentes, porque, mano, fica toda hora escovar os dentes, mano, isso daí realmente dá agonia. E eu realmente não tenho nenhum dente podre. E ele falou, galera, que a maioria das pessoas escova a boca 2, 3 vezes no máximo, não tem nenhum, e tem praticamente vários, às vezes você brinca 4 dentes podres. E realmente, eu, galera, ó, não tenho nenhum dente podre. E ele ficou impressionado. Ele tirou, galera, raio-x nos meus dentes pra mostrar, né, os meus dentes. E ele falou que o único dele, galera, que vai precisar de conserto é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Porque esse dente aqui, galera, um tempo atrás jogaram, galera, a chave da porta, né? E acabou que pegou em mim, ó. E quebrou esse dente. Quebrou em 2 lugares. Então, por isso, galera, vai ter que colocar algum tipo de massa, sei lá, só pra consertar. E depois fazer, galera, uma limpeza na minha boca, né? Que vai precisar também uma limpeza. E depois, galera, vai medir, né, o tamanho da minha mordida para depois colocar o aparelho. Quando eu colocar o aparelho, aí por fim eu mostro e faço um vlog para vocês de... Eu acho que esse vídeo que eu vou fazer vai ser tipo assim, um dia com... não sei, galera, eu acho que eu vou fazer um vlog para vocês, mas enfim, tá? Mas eu acho que esse vlog ainda vou apelidar de... Um dia comigo usando o aparelho odontológico. Vou fazer isso, né? Mas enfim, gente, deixa o like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. O dia que eu vou colocar, galera, o aparelho odontológico vai ser o dia 18 de abril, faltando um dia pro meu canal, galera, completar um ano. Mas é isso, gente. Explode o gostei, se inscreve no canal, todo dia eu posto vídeo aqui pra vocês, sem dúvida, às meio-dia e meio, né? E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Hello, falou e tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. We always